Bom dia, pessoal. Meu nome é João Pedro, sou aluno do professor Marco e vim falar um pouco sobre o meu trabalho, que envolve forense digital e busca de similaridade. Aqui está uma agenda do que eu vou falar. Primeiro, um cenário de investigação de forense digital. Depois, a busca de similaridade. Depois, as funções de paramento aproximado, estratégias de busca de similaridade, que são em foco do meu trabalho, os resultados obtidos, trabalhos futuros e a conclusão. Numa investigação, a gente tem o seguinte cenário. Um disco ele é apreendido e contém vários tipos de arquivos. São arquivos do sistema operacional, arquivos pessoais, arquivos de programa que estão instalados. E como é que eu removo os arquivos que são conhecidamente não suspeitos? Por exemplo, arquivos do sistema operacional, arquivos dos programas. Bom, eu posso utilizar funções hash para encontrar esses tipos de arquivo. E encontrando esses tipos de arquivos, eu faço a remoção deles do disco apreendido. E ao final, a gente tem apenas arquivos que são possivelmente suspeitos. E a gente, com base numa lista de arquivos suspeitos que está na posse do perito, ele deve buscar arquivos que são similares aos que estão nessa lista de arquivos suspeitos. Então, dá início à busca de similaridade. O primeiro método é o método tradicional por força bruta, e ele envolve a comparação dos hashes dos arquivos. Só que fazer esse tipo de comparação, ele traz dois problemas. O primeiro deles é que com os hashes a gente só consegue encontrar arquivos que são exatamente iguais. É justamente por isso que aquele método que eu acabei de falar, de remover os arquivos que são conhecidamente suspeitos, funciona. E isso acontece pelo efeito avalanche das funções hashes. Então a gente tem aqui essa frase, o urso dorme sob a árvore marrom. Eu calculo o hash utilizando uma função hash qualquer e vai dar esse resultado aqui. No caso, eu utilizei o SHA-1 para esse exemplo. E aqui a gente tem a mesma frase retirando a última letra. Se a gente calcular o hash dela, é um hash completamente diferente. A mesma coisa acontece acrescentando uma letra ou mudando uma palavra inteira. Então, busca de similaridade é inviável com funções hash. O segundo problema é que a gente tem um alto tempo de comparação se o número de arquivos for muito elevado. Então, acaba sendo inviável o método por força bruta para um elevado número de arquivos. A solução para o primeiro problema são as funções de paramento aproximado e a solução para o segundo são as estratégias de busca de similaridade. As funções de paramento aproximado, elas têm como principal objetivo avaliar o quão similar dois arquivos são. Elas não têm enfoque em tempo, em desempenho, elas só avaliam inicialmente o nível de similaridade de dois arquivos. E como é que elas fazem isso? Elas geram um resumo de similaridade dos arquivos e comparando o resumo de similaridade de dois arquivos, é possível saber o nível de similaridade entre eles. E as funções que são avaliadas são o sdhash e o ssdeep. Nesse desenho aqui, a gente tem o arquivo A e o arquivo B. Eu calculo o resumo de similaridade desses dois arquivos e comparo esses resumos. A gente vai ter um score de similaridade, ou seja, o quão similar esse arquivo A e esse arquivo B são. E aqui a gente tem um arquivo e um conjunto. Eu calculo o resumo para todos esses arquivos e faço a comparação. O que a gente vai ter é uma lista de scores de similaridade ao comparar esses dois, esse arquivo e esse conjunto. A mesma coisa aconteceria se eu comparasse um conjunto contra um conjunto. Eu geraria o resumo de cada arquivo e faria a comparação. Aqui a gente entra no assunto das estratégias de busca de similaridade. Diferentemente das funções, o principal objetivo das estratégias é reduzir o tempo de comparação de dois conjuntos. Como é que elas fazem isso? Elas também utilizam os resumos de similaridade, só que elas geram uma estrutura em memória, por exemplo, um filtro de Bloom, uma tabela hash, e nessa estrutura é possível mapear todo um conjunto de arquivos com base nos resumos de similaridade desses arquivos. E com a estrutura pronta e com o conjunto mapeado nessa estrutura, é possível buscar um arquivo, um conjunto na estrutura para saber se há arquivos similares entre os dois conjuntos ou entre o arquivo e o conjunto. Então, recapitulando, o principal objetivo das funções é apenas determinar o nível de similaridade, o score de similaridade entre dois arquivos, não tem enfoque em tempo. Já as estratégias, o principal objetivo delas é reduzir o tempo de comparação de dois conjuntos, ao determinar os arquivos que são similares entre os dois conjuntos. É o enfoque nesse desempenho. Aqui estão as três estratégias que foram avaliadas, são elas F2S2, MSHNet e MSHSD. Essa última aqui é uma melhoria da estratégia MSHNet. Aqui estão três características de cada estratégia. No caso do F2S2, a ferramenta que extrai features
Features são pedaços dos arquivos que são utilizados para gerar os resumos de similaridade. Então, no caso do F2 e S2, a gente tem que a ferramenta que faz esse processo é o SSDIP. No caso, a estrutura em memória que é gerada é uma tabela hash, e o tipo de comparação são relações de similaridade, ou seja, um arquivo 1, arquivo 2 e o score. Já o MSHNet, a ferramenta que faz essa extração é o MSHV2 e a estrutura em memória é um filtro de Bloom. E justamente por isso, o tipo de comparação que ela resulta, que ela gera, é um arquivo, se um arquivo está ou não no conjunto que foi mapeado, uma resposta binária, diferentemente do F2 e S2, que indica o par de arquivos e o score. Já o MSHSD, a única coisa que difere do MSHNet é a ferramenta de extração, que no caso é o SD-Hash. A estrutura em memória e o tipo de comparação ainda são os mesmos do MSHNet. Mas como é que eu avalio, como é que eu testo as estratégias? Com o que eu testo as estratégias? No caso, foram utilizados dois conjuntos, o conjunto target e o conjunto non. O target tem 100 arquivos e o non tem 4.357. E quando eu comparo esses dois conjuntos com as estratégias, a gente vai ter os resultados que são que podem ser classificados entre falsos ou verdadeiros e com base, no caso, numa lista verdade que foi desenvolvida manualmente. E essa lista ela contém os pares de arquivos que são similares de fato entre esses dois conjuntos aqui que eu mencionei, o target e o non. Então essa lista é uma lista base utilizada para classificar os resultados das estratégias. Mas como é que eu avalio as estratégias? Com base no quê? Que métrica que eu utilizo? A gente tem os resultados classificados e com esses resultados classificados é possível calcular as métricas Precision e Recall. Essas métricas elas são bem recorrentes no cenário de paramento aproximado. Em linhas gerais, o Precision ele avalia o quanto que a ferramenta acerta ao falar que dois arquivos são similares. Ela avalia mais em termos de falsos positivos. Ela pode errar na hora de falar que dois arquivos são similares. Então, essa métrica avalia esse tipo de desempenho. Já o Recall é um pouco mais diferente. Ele avalia o quanto que a ferramenta conseguiu encontrar de todos os arquivos, de todos os pares de arquivos que são similares. Então, quanto de similaridade ela conseguiu encontrar no total. Então aqui a gente tem o Precision e Recall para as 5 estratégias que foram avaliadas. No caso, aqui a gente tem por força bruta, o SSDIP e o SD-Hash. No caso, o maior Precision, ou seja, a ferramenta que apontou menos falsos positivos, foi a força bruta com a função SSDIP. Então ela apontou menos falsos positivos em relação a todas as outras. Já o Recall, mais alto, é referente à estratégia MSHSD. Esse Recall em 1 significa que ela conseguiu encontrar todos os arquivos similares ao comparar os dois conjuntos. Então ela teve um desempenho perfeito. Depois da busca de similaridade, o que acontece? A gente, ao comparar dois conjuntos, como eu disse, vai ter como resultado uma lista de arquivos possivelmente similares. E como são arquivos possivelmente similares, contém falsos positivos e verdadeiros positivos. E o perito que está fazendo a investigação, ele vai ter que checar todos esses casos, todas essas relações de similaridade, um a um, abrindo o arquivo e abrindo outro arquivo e vendo se são realmente similares. Então, o número de falsos positivos que tiver ali vai acabar aumentando o tempo gasto desnecessariamente, porque são falsos positivos. Se a gente reduzir o número de falsos positivos, o tempo gasto nessa busca manual vai ser reduzido também. E como é que eu reduzo o número de falsos positivos? Bom, a gente remove blocos comuns que são gerados pela aplicação. Esses blocos comuns, eles são gerados para caracterizar o tipo de arquivo. Por exemplo, um arquivo PDF vai ter um tipo de bloco comum. A maioria dos arquivos PDF vai ter essa mesma estrutura de bloco comum. Já arquivos doc vai ter outro tipo de bloco comum. Então, esses blocos eles podem acabar fazendo com que a ferramenta, a estratégia, gere falsos positivos. Então, se a gente remover esses blocos comuns, possivelmente os falsos positivos vão diminuir também. Então, como trabalhos futuros, a gente tem que finalizar esse estudo avaliando as estratégias HVFT e FSDS ainda. E também, um próximo estudo envolve a avaliação do comportamento das estratégias ao remover os blocos comuns dos arquivos. Então, a gente pode ver se o Precision aumenta ou diminui, se o Recall, como é que ele se comporta. Será que o tempo de execução é afetado? Será que ele diminui para a gente ter removido os blocos comuns dos arquivos? E para concluir, a gente avaliou as estratégias MSHNet e F2S2 e implementamos também, assim como testamos, uma melhoria da estratégia MSHNet, o MSHSD.
Como os próximos passos, como eu disse, a gente tem a avaliação das outras estratégias que estão faltando e o estudo do impacto da remoção desses blocos comuns. Muito obrigado pela atenção.